Igreja, a paz do Senhor a todos. Depois de uma apresentação dessa, eu fico até preocupado. O Senhor faz chover, porque Ele deixou tão grande aqui. Eu sou tão pequeno, mas eu sei que Deus pode fazer algo grandioso na sua vida nessa noite, amém? O Senhor, nessa noite, Ele me deu uma palavra para trazer para vocês aqui. Se você estiver anotando e quiser pôr um título nela, diz assim: Deus tem um propósito para a sua vida. Diga para o seu irmão do lado. O seu irmão da direita, você fala assim: Deus tem um propósito na sua vida. Agora o seu irmão da direita vai dizer para você: Deus tem um propósito na sua vida. Devolve para ele agora. Com certeza você já ouviu e já falou essa palavra várias vezes para várias pessoas, não foi assim? Porque como o pastor Clóvis falou, um dia eu estive na casa dele, e não com essas palavras, mas eu disse assim para eles: Deus tem um propósito na vida de vocês. E ele pegou esse propósito e Deus mudou a história dele. Então o propósito de Deus é sempre mudar a nossa maneira de viver, para que nós possamos herdar o propósito dele em nossa vida. Porque a maior tragédia na vida de um homem, na vida de uma pessoa, não é quando ela morre. A maior tragédia na vida de uma pessoa é quando ela vive uma vida sem propósito. A pessoa que perde o propósito na vida, ela já está morta. O corpo anda, mas está morta. Você pode ver quando você está desanimado com alguma coisa, é porque por um momento você perdeu o propósito de fazer algo, o desânimo vem e ele te joga na cama, ele tira você, às vezes até do seu trabalho, da convivência, dos seus familiares, e baixa o seu propósito. Como foi na minha vida, que eu entrei num estado de depressão muito profundo antes de conhecer o Senhor. E para mim a vida não tinha mais sentido, eu não achava mais o fio da meada. Então ali todos os propósitos de Deus, para mim não existia nada. E aquilo ali me levou a uma depressão que eu já estava ainda mais profunda, porque não havia propósito na minha vida. Então a nossa vida tem que ser cheia de propósito. E existe vários propósitos de Deus para a nossa vida, e o propósito nosso de fazer, de conquistar, de chegar a algum lugar. Então, eu gostaria de dizer para você que muitas pessoas pensam que o propósito na vida delas é crescer, estudar, namorar, ficar doido e casar. Brincadeira, o pastor que fala sobre casamento está aqui, como ficar doido e casar. Então a gente acha, e depois ter os filhos, aposentar, ver os netos, esperar a morte chegar. Isso é um propósito básico. Todos que conseguem viver essa vida dentro desse propósito é o normal. E se correr tudo bem, tem uns que param no meio, né? Não conseguem concluir até o fim. Mas não é assim não. O propósito de Deus para as nossas vidas, nós temos que conhecer Ele. Nós temos que saber qual é esse propósito. E quem tem um propósito na vida, ele tem um objetivo, ele tem um alvo. E só pode dizer que tem um propósito quem tem um alvo. Se você não tem um alvo de chegar em algum lugar, então você não tem propósito. Estou falando da sua vida secular. Se você entrar numa empresa e você olhar a empresa e dizer assim como eu fazia: o máximo que eu posso chegar aqui é a chefe. E o chefe aqui é menos da metade do que eu queria ser. Compensa você ficar nessa empresa? Ou seja, você não vai chegar a lugar nenhum. Então aí você trabalha por trabalhar. Você faz por fazer. Você não dá o teu melhor, porque mesmo você dando o melhor e for premiado por isso, você não vai chegar a lugar nenhum. Então nós começamos a ser mediano. Só que tem uma palavra que não é essa mensagem lá em Apocalipse. Você não precisa abrir. Lá em Apocalipse 3, 15, 16, você não precisa abrir, mas pode anotar, que não é esse o tema, não é isso que nós vamos falar nessa noite. Deus diz lá que conhece as suas obras, e que Ele não aceita o morno.
Ele diz que o morno, ele vai vomitar da boca dele. Porque Deus não gosta de ninguém mediano. E quem não tem propósito, vive mediano. Quem não tem um alvo, vive mediano. Não chega a lugar nenhum. O morno, ele é sem propósito. Quem não tem propósito, não vive com intensidade. E quem é o morno? O morno é aquele que toda vez que você pergunta para ele, ele diz talvez, quem sabe, não cheira nem fede. Palavra feia, mas a verdade é essa. Quando você vê a pessoa morna, é assim. Você pergunta para ela, como é que está? Ela fala, mais ou menos. E a sua célula, como está? Vamos levando. É morno. Porque aquele que é agitado diz assim, glória a Deus, nós estamos vencendo. Já somos em 9, vamos chegar a 15 e multiplicar. Então isso mostra alguém que tem um alvo, que tem um propósito naquilo ali. Então ele, sendo morno, ele não pode conquistar nada. Deus não se agrada com isso. Inclusive em Minas, quando alguém perguntava como é que está, a gente dizia assim, vou pelejando. Quem já ouviu essa frase? Vou pelejando, mineiro fala assim. Ou seja, vou lutando, vou levando a vida. Então isso mostra uma pessoa morna. Inclusive mineiro tem um hábito, não é o meu caso. Você vai dar a mão para ele, ele nem enche a tua mão, não é? Tem algum mineiro aqui? Quando tem mineiro eles não falam. E quando fala é porque é parente mineiro. Porque mineiro é quieto, sabe? Tem algum mineiro aqui? Ele fala, não fala não. E quando ele fala, e você vai conversar com ele, você fala assim, você é de onde? Ele nunca fala de onde é, sabia? Mineiro nunca fala de onde é. Você fala, você é de onde, mineiro? Ah, só da região como é que chama ali? Ele fala sempre uma região. Sou da região de Uberaba. Ah, eu sou de pertinho de Ubá. Mas ele nunca fala, eu sou de tal lugar exatamente, ele não fala, é o estilo do mineiro. Então a gente tinha essa maneira de falar, vamos pelejando, né? Que é Pelé e Jânio. Vamos pelejando. Então, ainda bem que você é um cristão. Porque se você é um morno, se você tem uma vida mediana, mediano vem de medíocre. Uma pessoa medíocre é aquele que vive, mais ou menos, vai levando. Então você não pode ser assim. Se tem um propósito na sua vida e você sabe que o propósito é o que te leva a chegar nos lugares que Deus preparou para você, você não pode ser assim. Porque se você é um cristão e vai levando assim, vai levando. Mas já pensou se você é um médico? Você está lá numa cirurgia, deu o teu horário e fala assim, o que está fazendo? Não, vou embora. Por quê? Não, já deu meu horário. Como? Vai largar o corpo aberto aqui? Se você é um cristão, ainda passa, né? Foi na igreja e aí, não estava muito bom, o pregador, eu olhei lá, vi que era ele, foi embora, passa. Mas se você for um médico, como é que vai fazer? Um bombeiro, está apagando fogo, deu 5 horas da tarde, aqui, você vem no culto, que hora que acaba o culto? 8h30, 8h32, estou fora. Vou embora, porque já deu meu horário. Então você é cristão, não tem problema, mas ainda bem que você é cristão. Se fosse um bombeiro, deu 8h30, falou assim, onde você vai? Vou embora, já tem o meu horário. Está enrolando as mangueiras ali, o fogo pegando, mas está pegando fogo. Eu sinto muito, deu o meu horário. É aquele que dá só o tanto dele, é mediano, é limitado. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios 19, 21. Provérbios 19, 21. Talvez a sua versão esteja um pouco diferente da minha, mas depois nós iremos nos acertar aí, do meio para frente. Diz assim em Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? Repita comigo em voz alta agora. Muitos são os seus planos. Desculpa, eu errei aqui. Muitos são os meus planos. Mas o que vai prevalecer é o de Deus. Sabia disso? Senhor amado, aqui está a tua palavra, Pai, é apenas um versículo, mas eu sei que o que o Senhor tem para falar está além disso.
E eu peço em nome de Jesus, o Senhor me instrua nessa noite a colocar as palavras de maneira que os irmãos possam entender qual é o teu propósito para a vida deles nessa noite. Que eles possam sair daqui edificados e transformados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Para você entender o propósito que Deus tem na tua vida, você precisa responder pelo menos 4 perguntas, que nós vamos falar aqui nessa noite. Essas perguntas com resposta vão fazer diferença na sua vida profissional, espiritual, emocional, existencial. Ela vai fazer diferença em toda a sua vida. Existem pessoas que estão vivendo, como eu disse no princípio, mais ou menos, vai levando, mas Deus não te chamou para viver assim. Deus te chamou para ter uma vida plena. E Deus te chamou para anunciar o plano que Ele tem para a sua vida, o propósito que Ele tem para a sua vida. Mas às vezes nós indo numa igreja, achamos que é o suficiente. Vivendo uma vida cristã, achamos que é o suficiente. Mas às vezes nós não entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, porque nós não descobrimos ainda nem quem nós somos. Por isso a primeira pergunta fala de identidade. E diz assim: quem sou eu? Será que você sabe quem é você? Será que você tem noção de quem é você? Eu sei que muitos dos que estão aqui vão saber responder essas perguntas com muita clareza. Porque você é um servo do Senhor e vive na obra. E sabe do compromisso que você tem com Deus e Deus com você. Mas essa mensagem também é para você. Porque talvez você saiba uma, não saiba outra. Então Deus quer falar com você nessa noite. Então a primeira pergunta é: quem sou eu? Identidade. Você pode saber quem é você, mas eu tenho certeza que por algumas vezes na sua vida, depois de convertido, chegou dias que você falou para você assim mesmo: como que eu pude fazer isso que eu fiz? Quantos já passaram por isso? Não tenha vergonha, já fiz isso. Como que eu pude fazer isso que eu fiz? Isso mostra o quê? Que você não se conhece. Porque se você se conhecesse, o que você fez não ia te causar surpresa. Porque você fala: eu faço mesmo, eu tenho o hábito de fazer isso. Mas não, você não se conhece. Quando você é fechado no trânsito, quando alguém olha para você de forma diferente, quando alguém te provoca, quando vê você fez uma besteira e diz assim: como que eu pude fazer isso? Ou seja, você não se conhece direito. E nós homens no trânsito principalmente, eu tenho que ficar vigiando. Quando eu vejo, já estou pronto para atacar. Quando eu vejo, já estou pronto de bala, porque no trânsito você fica vidrado e Satanás muitas vezes senta do seu lado e fica te cutucando ali. Olha, presta atenção. E se você não vigiar, quando vê, você arruma um carnaval e depois você vai falar: como que eu pude fazer isso? Eu fui uma vez no Atacadão, não nesse, em Santo André. E cheguei lá e estava todas as vagas ocupadas. E de repente tinha um carro descarregando e eu me coloquei ali para esperar o carro descarregar. Aliás, carregar e sair e eu entrar na vaga que ia surgir. E eu estou ali aguardando, quando de repente o cara sai, e ele sai de um jeito que ele me proíbe entrar. Mas ele vai embora, eu entro. Só que quando ele afastou para sair, adivinha quem vem lá? O enviado de Satanás para entrar naquela vaga que eu estava esperando há tanto tempo. Irmão, não fala assim não. Até só de pensar eu já fico nervoso, imagina. Aí o cara vem lá na contramão, atropela e atravessa tudo e entra naquela vaga. Falei: não vou deixar barato. Faz tempo já, mas eu já era crente. Já era crente. O cara entrou naquela vaga. Aí eu tinha uma Kombi. E eu estacionei a Kombi atrás dele. Assim, ele entrou na vaga e eu tampei ele. Falei: rapaz, estou esperando aqui há mais de 15 minutos essa vaga. Você pega e entra. Problema seu, não tenho nada com você. Eu falei: ah, é? Então tá bom. Você entrou na minha vaga, agora você vai sair a hora que eu quiser, que o meu carro vai ficar aqui. Aí ele falou a mesma coisa para mim: ah, é? Eu sei que começou a sair o ser humano de dentro daquele carro, não parava de crescer, que nem um pão no fermento assim, e foi saindo, foi crescendo na minha frente. Eu levantei o vidro, né? Falei: porque vai que o cara não quer conversa e já quer dar no meio.
Levantei o vidro, o cara parou assim na frente da minha porta, assim, encostou no carro dele. Desce aqui. Falei, vou descer nada. Rapaz, o cara tinha de 1,80 para lá. Dá para notar a minha altura, né? Certeza que eu vou levar um pau aqui, né? Não vou entrar nessa, não. Aí peguei, do lado de dentro do vidro, você é folgado, rapaz. Bravo ainda, macho. Não abaixei a bola, não. E o cara, desce aí, desce aí. Falei, que agora? Aí deu tempo de orar, deu tempo de pensar, deu tempo de... Antes não dava, mas ali deu. Aí o que eu fiz? Quando eu vi surgir uma vaga lá. E uma vaga estava surgindo, eu baixei um pouquinho o vidro e falei para ele, foi muita sorte, rapaz. Quem teve sorte foi eu. Sei que eu cruzava com ele no mercado e ele com o olho em cima de mim. Eu falei, não, estou te vendo, estou te vendo. Então nós não sabemos quem nós somos. Muitas vezes nós, diante da situação, nós nos surpreendemos com a atitude que nós fazemos. Nós esquecemos que servimos a Deus, que temos que dar testemunho, que somos obreiro, pastor, discipulador, líder de célula, e nós podemos passar por isso. Mas essa pergunta, quem sou eu? Muitas vezes você vê os nossos jovens com um estilo diferente de ser. Um estilo, uns cabelos estranhos, um jeito de se vestir estranho, umas tatuagens, uns negócios pendurados, amarrado o nariz, furado a boca. Sabe por quê? Ele não sabe quem ele é, então ele começa a acompanhar os outros. Ele começa a querer ser como alguém que ele gosta, que ele admira, ou até como a sociedade, o jeito que os jovens se vestem. Ele não sabe quem ele é, então ele passa a ser aquilo que ele admira, as pessoas que ele admira. Quantos já viram aí tantos covers de artistas, de pessoas, que eles tentam ficar igual o máximo possível, porque não tem identidade. Quando a pessoa não tem identidade, ela quer roubar a identidade de alguém, ou seja, ser parecido com aquilo lá. E a referência é sempre as piores para aqueles que não servem a Deus. Você querer imitar um pastor, um homem ungido, que fala da palavra de Deus, isso é bom. Você vai ajudar o reino dos céus. Mas você imitar um cara que vira a orelha do avesso, que tem, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Mas isso leva as pessoas a não saber quem ele é. Muitas vezes até na nossa casa, um irmão faz mais sucesso do que nós, e aí nós começamos a querer imitar ele, porque já vem aquele negócio do filho ser parecido com o pai. Às vezes ele tem o mesmo nome do seu pai. Meu pai chama Antônio, meu irmão chama Antônio, eu chamo Zé. Falo, que troço errado é isso? Se é Antônio, devia ser Antônio, Antônio José, alguma coisa. Então gera aquele... E aí é tudo parecido, parece que o único filho é aquele, e gera nas pessoas um trauma. Gera nas pessoas uma crise de identidade. Mas nessa crise também gera um pecado. Porque o ciúmes faz isso. A inveja faz isso com a pessoa. Você às vezes não vive bem em casa por um trauma, que não é esse o tema também. Por alguma coisa que aconteceu. Por exemplo, eu tenho um trauma que hoje eu superei. Eu estou contando para vocês porque vivi isso. Mas o meu irmão, quando fez 18 anos, o tal de Antônio, que tem o mesmo nome do meu pai, fizeram uma festa para ele. E eu fiquei esperando os 18 anos, chegou, passou e ninguém fez nada para mim. Eu decidi, então não faço mais festa, agora não quero mais, já passei de maior agora. Então isso daí a gente leva sem querer, e hoje eu não gosto de festa, mas não é que eu tenho raiva do meu irmão, não é que eu não me dou bem com ele, mas ficou aquele negócio de festa não é legal. Eu deletei esse negócio de festa de aniversário. Quem anda comigo sabe que eu não tenho o hábito de comemorar. Eu falei, irmão, precisa orar, repreender isso daí. Não, se os irmãos for lá cantar parabéns, dar presente, eu recebo. Mas se depender de eu tomar iniciativa, de fazer festa, de cortar bolo, esquece, irmão, você não vai nem saber que eu fiz aniversário. Porque são coisas que levam a gente a viver errado por causa disso. E a inveja, eu fui ver no dicionário, diz assim, é um sentimento de tristeza perante o que o outro tem e a própria pessoa não tem. Esse sentimento gera desejo de ter exatamente o que a outra pessoa tem. Pode ser coisas materiais ou coisas inerentes ao ser. Então, essas coisas fazem mal para nós. E aí você acaba não sabendo quem é você. A nossa referência para toda resposta que tem aqui sempre vai ser Jesus.
E você vai ver sempre lá no livro de João, Jesus como referência. Jesus sabia quem ele era. Lá em João fala, todo o livro de João fala, Jesus, ele veio e cumpriu o propósito de Deus porque ele sabia quem ele era. Quem sabe quem é, consegue cumprir o propósito de Deus. Quem sabe quem é, sabe fazer o que Deus quer dele. Nós vemos lá em João que Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade, eu sou a videira verdadeira, eu sou o filho do Deus vivo, eu sou o enviado de Deus. Tudo isso ele já sabia. Mas nós, por muitas vezes, não sabemos quem nós somos. Diante de uma situação, quando alguém te ameaça, quando alguém fala, vou te mandar embora, você não sabe o poder que está em você. Quando você está passando uma situação difícil, você tem que saber quem você é em Deus. Porque Jesus não teve medo de morrer, Jesus não tinha medo de enfrentar. Jesus, o que ele veio para fazer, ele fazia porque ele sabia quem era. Ele sabia quem ele era. Agora você tem que saber que você é nascido de Deus. Que você é a menina dos olhos de Deus. Que você é escolhido de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus? Você é o sal da terra, a luz do mundo. Você é o que a Bíblia diz que você é. Então você precisa ler para saber quem você é. Porque senão, você por muitas vezes pode perder de ganhar as coisas que Deus tem para você, porque você não sabe quem é. Então você tem que saber quem é. O diabo, ele mente, é o que ele veio fazer. Vocês ouviram agora aqui, todo lugar que você vê falar de diabo, ele é o pai da mentira. E nós vemos, você também não precisa abrir, lá no capítulo 1, 27 de Gênesis, Deus disse assim para Eva, você é igual a mim. Se você for ler, eu estou parafraseando, ele disse para Eva, você é igual a mim. Mas no capítulo 3, 5 de Gênesis, o diabo perguntou para Eva, você quer ser igual a Deus? Como quer ser igual a Deus? Ela deveria saber que ela já era igual a Deus. E aí ele seduziu Eva ali, a comer daquele fruto proibido, com uma simples pergunta e evidência de resposta que ela não prestou atenção. Ou seja, ela teve uma crise ali de saber quem ela é. Eu sou parecida já. Eu não quero ser, eu já sou. E entrou ali em discussão. Ali em discussão não, em aceitação do que o diabo tinha oferecido para ela. Aí você fala assim, nós dizemos, né? Principalmente as mulheres, porque o caso aqui é Eva. Eva aceitou assim uma sedução muito barata, foi muito fácil seduzir Eva. Ele fez uma pergunta para ela e em seguida ela achou que era bom, viu que era ótimo, tomou e comeu, não é assim? Mas nos dias de hoje você também cairia, porque de repente ele ia fazer uma pergunta para você, para que você comesse do fruto, e seria para o seu tempo. Por exemplo, se ele oferecesse para a mulher hoje, ele ia dizer assim, para a mulher, você quer ser igual a Deus? Então toma desse suco. Aí você fala, é fácil rejeitar um suco, mas para a mulher, se ele disser, toma desse suco que emagrece, com certeza você ia tomar na hora. Porque em casa minha mulher está tomando um suco verde lá, ela põe pepino, couve, tudo que é ruim tem naquele suco, e bate no liquidificador e diz que aquilo lá é bom. Mas onde você viu? Na televisão. Falou que isso aqui é bom para emagrecer. Então quando ele fala para a mulher assim, é bom para emagrecer, Bia, você topa qualquer parada. Qualquer receita que vem, você está tomando. Então, talvez nos dias de hoje ele diria isso. Mas ele também falou com Jesus. Ele disse assim, ele disse para Jesus, se você é o Filho de Deus, está em Lucas 4:3, pode abrir aí. Lucas 4:3. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a essa pedra que se transforma em pão. E Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Você vê que Jesus tinha um argumento. Porque Jesus sabia o propósito que tinha sobre a vida dele. Então você tem que ter argumento. A palavra de Deus tem que estar dentro de você, para que o diabo não engane você. Para que você possa saber o propósito que Deus tem para a sua vida. Vou acelerar um pouquinho aqui. A segunda pergunta, de onde eu venho? Fala de fonte, de origem. De onde é que você vem? Uma das grandes preocupações do cientista é explicar a nossa origem. E cada um fala uma besteira. Inclusive tem um que diz que nós viemos do macaco. Quantos creem que nós viemos do macaco aqui? Levanta a mão. Ainda bem que não tem nenhum aqui. Porque disseram que nós viemos do macaco e que o macaco evoluiu. Eu acho estranho que tem uns que não tiveram essa sorte. Você vai no zoológico, tem vários lá que estão presos. Aí você passa lá e fala, o que houve, ô irmãozinho? Você não evoluiu por quê? Vai tirar o sarro do macaco porque você não evoluiu. Agora, por que só alguns evoluíram? Então, as explicações deles não são viáveis para aqueles que creem em Deus. Outro diz que nós viemos de uma grande explosão. Outro diz que nós viemos da ameba, e cada um tem uma loucura para dizer. E outros dizem que nós somos descendentes de extraterrestre. Quantos creem nisso? Nesta aí você deveria até crer, porque a Bíblia diz que nós somos forasteiros. Que nós estamos nessa terra, mas nós não somos dessa terra. Então não pode ser que nós somos ET. Nós somos cidadãos celestiais, estamos aqui para cumprir um propósito de Deus. Amém? Então nós somos ET, mas não é aquele que tem um olho só na testa, não, é um ET do Senhor. Amém? Agora, essa crise de identidade muitas vezes vem nas pessoas. As pessoas têm dificuldade de saber de onde vem. Quando, por exemplo, você adota uma criança, eu não sei se tem alguém aqui que adotou ou alguém que é adotado. Mas você adota uma criança e você vai falando para ela, né? Olha, você é adotiva, seu pai morreu, sua mãe te largou, mas eu peguei, eu amo você, eu quero você. E você vai explicando para a criança. E a criança vai ouvindo e até fazendo pergunta, mas não cai a ficha dela que ela é uma pessoa sem origem. Entre aspas, ou seja, não é daquela origem que ela está vivendo. Então o que acontece? Quando chega uma idade, ela descobre a origem dela. Descobre não. Ela descobre que ela não é filho do casal e que ela vem de um outro lugar. Aí gera nela uma crise de identidade. A maioria, não é uma regra, mas grande parte dos filhos adotivos dão trabalho exatamente por causa disso. Por causa dessa crise de identidade. De onde é que eu venho? Quem são os meus pais? E essa crise de identidade gera neles essa confusão mental. Porque já pensou, é difícil para você imaginar os outros. Mas imagine você que você vai chegar em casa hoje e o seu pai ou o seu avô ou a sua mãe vai dizer, olha, eu tenho que falar um negócio para você. Você não é meu filho legítimo. Fecha o olho um pouquinho, imagine você chegando em casa agora e alguém falando isso para você. Zé, eu queria te falar um negócio. Você não é meu filho. Como é que você fica? Que situação é essa? Você acha que você vai falando assim, tá bom mãe, obrigado, boa noite. Para mim você é minha mãe, vai dormir? Lógico que não. Você vai entrar numa crise existencial sem tamanho. Porque você não sabe a sua origem. E se alguém disser a sua origem real, você não vai acreditar. Porque você vai dizer, passei a vida inteira mentindo para mim, não falou nada. Agora diz que eu venho de lá, mas eu não acredito. E aí vai começar uma rebeldia, uma raiva, uma situação difícil, porque não sabe de onde vem. Não sabe de onde vem. E aí gera em você uma dificuldade para seguir os propósitos de Deus, porque não sabe de onde vem. Jesus sabia de onde ele vinha. Jesus diz lá em João 13:3, não precisa abrir. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus. Então ele sabia de onde ele tinha saído. Você tem que saber de onde você saiu. Mas estou falando de saiu, mas não é só da sua mãe, não. Diz lá em Jeremias 1:5, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da tua madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Quantos podem dizer um amém?
Então você não é estranho. Deus já te escolheu antes de você se formar. Antes dos ossos se formar dentro de um ventre. Deus já tinha te formado, Deus já te conhecia. E Deus já tinha te enviado. Nós não te conhecíamos. A sua mãe não te conhecia, mas Deus já te conhecia. Então é importante que você saiba quem é e de onde você vem. Terceira pergunta. Eu não falo a quantidade que você fala assim, nossa, 25 perguntas. Vai acabar uma meia-noite isso aqui. Então nunca eu falo, nós vamos dividir em 10 tópicos. Não, não falo. Nós vamos dividir em tópicos. Aí você fala, acho que esse é o último. Então, a terceira pergunta, por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse lugar? Vida secular. Tem pessoas que nascem pobre e morrem pobre. Outros nascem pobre e morrem rico. E outros têm uma definição do que quer ser na vida. Você pode ver uma criança pequena, quando ela já nasce com uma vocação para alguma coisa, ela conquista. Porque tem alvo, tem propósito na vida secular. Se você fez já 18, 25 anos, fala, o que você quer ser? Fala, não dá mais tempo de ser nada, já estudei tudo, de tudo e não sei nada do que eu quero. Demorou, filho. Quanto antes você tem o propósito, antes você é abençoado. Na sua vida secular, estou falando agora. Quem trabalha com um propósito, com uma visão, com uma direção, é mais fácil vencer. Porque desde pequeno você já tem aplicação naquilo que vai fazer. Então na vida secular nós vemos pessoas chegando a alguns lugares que outros não chegam, com a mesma condição. Às vezes numa casa tem 2 filhos, um é médico e o outro não é. Porque desde pequeno aquela criança tinha um sonho. Então ela tinha um alvo, uma direção para chegar naquele lugar. Então quando nós temos essa dificuldade para ter uma direção, nós nos enrolamos, muitas vezes não chegamos naquilo que a gente gostaria de fazer, porque perdeu muito tempo por falta de propósito e direção. Isso na sua vida secular. Então isso traz para nós grandes dificuldades. Então se você escolheu servir a Deus, você tem que saber qual é o propósito que Ele tem para a sua vida. Você tem que saber o que é que Ele quer de você. Porque ali está dizendo que muitos são os planos no coração do homem, mas o dele vai prevalecer. Ou seja, o dele não vai mudar. Quando eu digo assim, que muitos são os planos no coração do homem, e o dele vai prevalecer, eu digo não, está escrito na Bíblia. Não é que você vai ter que ser aquilo que Ele planejou para você. Deus não te obriga a ser aquilo que Ele planejou. Mas Ele diz que muitos são os seus planos, mas o dele vai prevalecer. Ou seja, Ele tem um plano para você. Se você quiser fazer só o teu, você faz. Mas Ele não tira aquele que Ele programou para você. Ele não vai mudar para te agradar. Então o melhor que você faz é saber qual é o projeto de Deus para a sua vida, qual é o plano de Deus para a sua vida. Terceira resposta agora, resposta da terceira. Ele diz assim, ele sabia o porquê que ele veio, porque ele dizia que ele veio para salvar, ele veio para morrer e te dar vida, ele veio para morrer por nós. E assim, como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ou seja, Jesus tinha um propósito para estar aqui. E ele veio e cumpriu o propósito dele no mundo. Só que quando ele saiu, ele falou assim, meu propósito está cumprido, tudo está pronto. Não. Ele disse assim, João 17:18. Assim como tu me enviaste, eu também os envio. Eu também os coloco para fazer com que o teu propósito continue no tempo deles. Então nós precisamos saber que propósito é esse. Por que Ele tem esse propósito para a nossa vida? Será que Deus é contra os seus projetos, os seus planos? Lógico que não. Mas se você não pôr o propósito de Deus na sua vida e ficar fazendo os seus planos, os seus projetos, sabe o que vai acontecer? Você pode ser um homem muito rico. E dizer até que é abençoado, dono de muitas posses, dono de muitas coisas. Mas de que vale tudo isso, se o propósito de Deus não está na sua vida? O teu dinheiro, como nós dizemos sempre, ele pode comprar uma casa, mas não pode comprar um lar. Ele pode comprar um carro, mas o dinheiro não pode te levar onde você quer ir, porque de repente um acidente interrompe tudo isso.
O teu dinheiro pode comprar uma bela cama, king size, bem larga. Cabe você e a família inteira. Mas ele não te dá uma noite de sono. Muitas vezes as pessoas, seguindo o propósito deles, fazem de tudo, os sonhos são realizados. E depois que eles realizam o sonho, eles não sabem o que fazer. Então nós temos que conhecer qual é esse propósito de Deus para nossas vidas. Eu conheci uma pessoa da nossa igreja, que na época ele era até discipulador, e que ele tinha um sonho. Ele e a esposa tinham um sonho de ter a casa do sonho. Quem tem o sonho de ter a casa do sonho, levanta a mão. Não é pecado não, pode ter sim. Você pode ter a casa do sonho, desde que você não faça desse sonho o principal alvo e objetivo da sua vida. Você tem que saber que Deus tem um propósito para a sua vida. E que o dele não vai mudar. Se tem um que tem que mudar é o seu. Porque o dele vai permanecer. Agora, se o seu não estiver de acordo com o dele, quando você acabar o seu, você vai descobrir que precisa do dele e não vai encontrar mais. Então esse casal tinha um sonho de ter a casa própria. Casa bem grande. E começaram a sonhar. Ele firme na igreja, trabalhava e fazia o propósito de Deus. Trabalhava, propósito de Deus. Mas a mulher, no meio do caminho, ela disse assim, não dá mais para mim ir na célula. Não dá mais para mim participar. Eu levanto de madrugada, chego cansado. Eu não vou ficar indo em célula. O marido continuou. O marido firme na célula, dirigindo, comandando. E a mulher fora. Numa das nossas reuniões na época, eu disse para ele assim, meu irmão, eu vejo que a tua mulher não acompanha você na célula. Não acompanha você nas nossas reuniões. E isso é muito mal. Isso é um mau sinal. Ele disse assim, você sabe que ela levanta às 3 da manhã? E ela chega em casa 2 horas da tarde? É fácil falar, né? Que está errado. Eu falei, tudo bem, mas a vida, vocês são novos, vocês vão trabalhar. Não, é um propósito que nós temos de ter a nossa casa do sonho. Nós queremos ter a casa do sonho. Aí eu disse para ele assim, mas hoje você quer a casa do sonho. E vocês estão trabalhando muito e pouco tempo tem sobrado, não com essas palavras, para o propósito que Deus tem para a vida de vocês. A tua mulher não participa mais das coisas de Deus. E aí, sabe o que aconteceu? Eu disse para ele, olha, o teu propósito hoje é ter uma casa do sonho. Mas quando acabar esse, vai vir o propósito de mobiliar a casa. Uma casa do sonho, tem que ter os móveis do sonho, não é? E a casa do sonho, com móveis do sonho, precisa do carro do sonho, não é? E aí vai passando o tempo. E o propósito de Deus, como é que fica? Eu faço a metade, eu me dedico nas coisas de Deus. Não falou isso para mim, né? E você se dedica nos nossos planos. Porque eu sou mais forte, eu consigo fazer o projeto de Deus acontecer, os planos de Deus acontecer, e você fica no... Lógico que não teve essa conversa, mas a gente via isso. Sabe o que aconteceu? Para encurtar a conversa? Chegou um tempo que a casa ainda não estava pronta. De repente deu uma reviravolta. O cara arrumou uma confusão com a mulher dele lá, com razão. Ele foi desacatado dentro de casa porque ele trouxe um hack para dentro de casa. E a mulher brigou com ele porque ele foi gastar com um hack para pôr uma televisão numa casinha pequena, sendo que podia estar investindo na grande obra. E ele levou um amigo para montar esse hack, ele foi desacatado. Lógico que ninguém se separa por causa de um hack. Mas o hack era a gota d'água que faltava. Sabe o que aconteceu? O casal se separou. Ninguém entrou naquela casa. A casa foi vendida. O filho ficou com a mulher. E ele saiu. E ele não podia mais continuar na igreja diante da situação que ele estava passando por ser um discipulador. Teria que se afastar. E ele foi, então, não estou aqui condenando ele, tanto é que eu não dei o nome. Mas, por essas atitudes, ele hoje é, eu diria, amigado com a anfitriã e líder de uma das células que ele tinha. Escandaliza, não é? Mas é isso. Muitas vezes você quer fazer os seus planos funcionar e esquece que o de Deus não vai mudar.
E aí você se dedica, dá todo o seu tempo para aquilo ali, e o prejuízo vem com certeza, e o diabo está atento aonde estão os seus planos, para que ele possa fazer com que você esqueça o plano de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida. Por isso nós trocamos o plano de Deus pelos nossos planos e acabamos fazendo besteira e tomando muito prejuízo. Muitas vezes nós vemos dois tipos de pessoa, o religioso e o insensato. O religioso, ele passa a vida inteira fazendo as coisas corretas, fazendo aquilo que tem que fazer, tem uma religião, trabalha, é um homem honesto, é uma pessoa de bom testemunho, é um religioso, não falta na igreja, participa de todas as coisas da igreja, mas quando ele morre, se pudesse escrever no caixão dele, teria uma mensagem, né? Qual é essa mensagem? Homem bom, fez tudo muito bem. O plano dele era fazer isso, isso é obrigação nossa. Ser tudo isso é obrigação nossa. Mas quando morremos, nós muitas vezes deixamos lá um título, né? Entre aspas, no nosso caixão, de que nós somos bom. Mas verdadeiramente bom é Deus. Porque muitas vezes uma pessoa vem, mata, rouba, destrói, faz tudo que o diabo manda. Mas aí um dia ela conhece Jesus, aceita Jesus na vida dele, e aceita os propósitos que Deus tem para a vida dele, ele esquece os propósitos errados da vida dele, e começa a viver um novo propósito que é o de Deus na vida dele. Ele morre, e ele deixa também uma mensagem. Qual seria a mensagem que poderia ser colocado nesse caixão? Deus é bom. Então muitas vezes nós fazemos coisa para nós. Nós queremos mostrar para as pessoas como nós somos bons, mas nós temos que mostrar que Deus é bom. E para saber o quanto Deus é bom, nós precisamos seguir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Quarta pergunta e última, agora eu posso já confessar para você. Quarta e última pergunta, para onde eu estou indo? Fala de destino, de rumo, é uma pergunta difícil, mas quem serve a Deus sabe responder. A primeira fala de identidade, a segunda fala de origem, a terceira fala de um propósito e a quarta fala de rumo. Se você não sabe quem é, não sabe de onde vem, não sabe por que está aqui e nem sabe para onde está indo, você está perdido, concorda? E você está perdido porque exatamente você não conseguiu entender o propósito que Deus tem para a sua vida. E você tem que saber qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. O primeiro propósito que Deus tem para a sua vida é que você seja, pode anotar aí, morada dele. Você tem que ser morada de Deus. Segundo propósito, você foi criado para a honra e glória do Senhor. Terceiro, representante de Deus, embaixador de Deus. Você está aqui, mas você não é daqui. E você está aqui para representar o reino do céu. Quarto, anunciar as boas novas, as boas notícias do reino, que ele veio e vai voltar. O propósito é esse, aí você fala assim, mas só isso? É muito pouco? Agora eu pergunto para você, você está vivendo tudo isso? Você está vivendo tudo isso na sua vida? Você está honrando a Deus? Você está dando glória a Deus? Então você está dentro do propósito que Deus tem para a sua vida. Essas quatro condições que eu coloquei aqui para você, que é o propósito de Deus para a tua vida, se você estiver cumprindo ele, você pode saber que você vai ter uma vida diferente de todas as pessoas que vivem nessa terra. Porque você faz parte do time de Deus. Você faz parte do propósito de Deus. Eu, quando vim para essa igreja, o Clóvis me conhece bem. Eu não tinha nada. O meu carro, eu sempre falo para vocês, que eu dava tchau para as pessoas, não era pelo vidro. Você podia estar filmado, porque eu dava tchau para as pessoas pela ferrugem e eles me viam dentro do carro. Você acha que eu estou exagerando? Era um golzinho a ar furado de ferrugem. O assoalho dele, eu não tinha dinheiro para fazer o assoalho dele. E ele tinha um buraco. E eu colocava uma tábua ali, na onde as pessoas pisavam atrás.
Quando eu ia dar carona para o irmão, eu falei, irmão, toma cuidado que tem uma tábua aí. Se você escapar dessa tábua, é chão. Você vai pensar que é o carro dos Flintstones, mas você vai chegar sem pé em casa. Então não põe o pé aí que o negócio está brabo. E as pessoas dizendo que Casarão era a igreja de rico. Falei, é aqui que eu quero ficar, que eu não quero ser mais pobre. Aqui é o lugar que eu achei certo. Porque muitas pessoas dizem que Casarão é lugar de igreja de rico. Falei, ué, tá certinho. Não é? A Bíblia diz que Deus é dono de todo o ouro e toda a prata. Todo o ouro que você vê e toda a prata é de Deus. Agora combina um pai rico ter filho pobre? E eu comecei a orar. Falei, Deus, esse negócio aqui não é meu não. Eu estou usando, mas não é meu. Gente, passei por muitas lutas, muitas batalhas, muitas guerras. Já fazem mais de 20 anos. Mas eu falo para você hoje, sem nenhum orgulho próprio, mas de saber que tudo que eu tenho é Deus que me deu. Eu sou um homem próspero. Eu tenho carro bom, casa boa. Eu tenho um trabalho bom, esposa boa, filho bom. Eu estou dentro do propósito de Deus, porque eu sei que quando eu estou no propósito dele, é Ele que me dá as coisas. Então, se você quer viver dentro do propósito de Deus, saiba que você vai ganhar todas essas coisas. Porque Ele não está incomodado que você seja dono disso ou daquilo. Ah, eu tenho uns planos de estudar. Deus, não, vai estudar não, tem um propósito para você. Não, vou estudar. Deus fala, amém. Agora, quando você chega e fala assim, olha, eu vou fazer faculdade e agora eu não posso mais participar da igreja. Irmão, toma cuidado. Toma cuidado que você fugiu do propósito de Deus. E isso pode trazer um grande prejuízo para você. Porque você pode estudar sim e continuar na igreja. Você pode continuar estudando e fazendo a obra de Deus, atendendo o projeto que Ele tem para você, para a sua vida. Porque os seus planos podem mudar, mas o dele não vai mudar. Ele falou, o meu não mudo. Você pode sonhar, fazer o que você quiser. Se tem um que vai mudar, é o seu, o meu eu não mexo. E às vezes você quer que o teu funcione e deixa o dele de lado. Aí começa a vir insônia. Você acaba a faculdade de medicina, não tem prazer em entrar no hospital. Você acaba a faculdade de administração, mas não tem vontade de entrar no escritório. E aí você fala, eu não sei o que é isso. Não sabe o que é isso? Os teus propósitos estão prevalecendo sobre o propósito de Deus. Quando você busca em primeiro lugar Deus e os propósitos dele, a sua vida muda, a sua história muda. Eu gostaria de ter aqui mais uma hora para falar para vocês o que Ele fez na minha vida, o que eu sou hoje e o que eu era antes. Porque quando eu descobri que Deus tinha um propósito para a minha vida mudou. Esse homem aqui que é pastor de vocês, pastor Clóvis, eu fui na casa dele, ele crente e a geladeira virada para cima, boiando dentro da água. A casa dele cheia de água. Não dava para ficar em pé lá que você morria afogado, porque a água foi até em cima. Mas Deus mudou a história dele. Ele não mora mais nessa casa. E depois que ele passou essa casa para alguém, porque o que Deus dá para nós não é nosso, é para nós usar. Você não é a dona do seu filho. Se fosse o dia que um filho fosse morrer, a mãe chegava, ô, o que foi, acidente de moto? Não pode levantar. Emenda a perna aí, arruma. Não, é meu? Não quero. Nós não somos donos de nada. E essa casa que eu sei que depois que ele passou, nunca mais entrou enchente dessa natureza lá. Entrou? Nunca mais entrou, porque ele deu algo abençoado. E ele saiu de lá porque Deus tinha algo para ele. Maior, melhor. E deu novo. Não foi usado, foi novo, não foi, pastor? Deus é assim que Ele trabalha. Quando você anda no propósito dele para a sua vida é transformada. No começo parece que não vai sair do alicerce. Quanto você mais ora, mais desanda, mas não tem problema. Muitos se convertem e falam, nossa, depois que eu me converti o negócio complicou. Ficou difícil. Tudo bem, mas vai arrumar. E depois você vai testemunhar disso. E quando eu falo isso, dá a impressão que sou arrogante. Gente, eu não sou rico, eu sou próspero. Você sabe o que é prosperidade? Prosperidade é você ter tudo que você precisa em abundância. Você quer comer fora, você pode. Você quer viajar, você pode. Você quer ter carro bom, você pode.
Agora você fala para mim, mas quantos terrenos você tem? Não tem terreno nenhum. Eu não como terreno. Ainda compraram um lá para mim lá, que eu vou usar, mas eu ajudo a pagar porque fizeram vaquinha, porque eu nem concordo com aquilo lá. Eu não gosto, é meio silencioso lá, tem uma cachoeira, é lá nos Pinheirais. Então não adianta. Então não adianta você começar a achar que prosperidade é ser dono de muitas coisas. Prosperidade é ser dono daquilo que você precisa. Porque eu conheço tantas pessoas ricas, eles não são prósperos, são ricos, que tem chácara, mas o caseiro que é dono. Os filhos do caseiro cresceram, nadaram lá, viveram lá. Ele vai de vez em quando dar uma bronca no caseiro, o caseiro carpe, arruma, limpa, e daí 2 anos ele volta lá de novo. Quem que é rico, o caseiro ou ele? O cara não tira o uniforme do trabalho dele, é 24 horas trabalhando. E quando acorda no meio da noite tem que trabalhar, porque não tem paz para dormir, porque fica pensando no negócio dele. Aonde está o teu tesouro, diz a Bíblia, lá está o teu coração. Saí da mensagem. Para onde estou indo? Então, você tem que saber que você sabe. Deixa eu ver aqui que eu me perdi agora. Você sabe quem é, você sabe de onde vem, você sabe por que está aqui e você sabe para onde você está indo. Então isso tem que fazer diferença na sua vida. E você muitas vezes pergunta para as pessoas, se você morrer hoje, para onde você vai? O que ela diz para você? A maioria diz, não sei. Se você morrer hoje, você vai para o céu? Deus que sabe. É fácil passar a responsabilidade para Deus, né? Eu lavo minhas mãos. Eu não sei, Deus que sabe. Quem sabe é você, porque a Bíblia diz que Ele já te escolheu antes que você fosse formado. Ele já tinha te escolhido, separado. Agora, se você sabe disso e vive no propósito dEle, você sabe para onde você está indo. Agora, as pessoas respondem isso porque quer passar a responsabilidade para Deus. Eu fazia uns cálculos assim. Tem bandido que rouba, mata. O lugar dele, eu como juiz, né? O lugar dele no inferno. Bom, roubou, matou, inferno, diabo, Satanás, fogo. O outro é bonzinho, o lugar dele, ele faz caridade, vai para a igreja, é bom, não mata ninguém, só abençoa. Esse vai para o céu. E eu me perguntava, Deus vai ter que se virar. Mesmo que for para esse tal de purgatório lá, com muita purga, uma hora vai ter que acabar. Porque eu não mereço o inferno e nem mereço o céu. Então Deus que se vira, meu irmão. Não fica pensando nisso não, porque Deus não vai se virar, porque diz que o propósito dele vai permanecer. O que tem que mudar é o seu. E quem está nesse propósito de quem vive uma vida assim, é Satanás. Que está dizendo, deita e rola, a vida é para viver. Curta a vida, viva a vida. A vida é curta, aproveita. Você aproveita, não sou juiz, né? Eu era, agora não sou mais. Não espere para ver. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Não deixe a responsabilidade para Deus. Resposta. Jesus sabendo é a mesma resposta, porque aqui diz assim, em João 13:3. Jesus sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Então ele já sabia para onde ele estava indo. E ele disse assim para você e para mim, na casa do meu Pai, João 14:2 e 3, anota aí. Você às vezes está desconfiado, fala, esse irmão está falando muito, esse negócio eu acho que é dele. Então anota aí, João, não dá tempo de ler a Bíblia? Ele quer falar e não lê a Bíblia? João 14:2-3 diz assim, ele disse para mim e para você, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, e eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu for, eu vou preparar um lugar, e virei novamente outra vez, vos levarei para mim mesmo, porque onde eu estiver, estejais vós também. Você sabe para onde você vai, meu irmão? Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Você já tem o endereço, você já sabe para onde você está indo. Agora nós estamos fechando aqui. 4 perguntas, 4 respostas. Nós já sabemos que nós temos que seguir o propósito de Deus. Agora nós vamos começar a pregar. Misericórdia. Mas dá nem para ver os gols do Parmeira agora, hein?
Brincadeira, irmão. Eu vou acelerar, mas o negócio aqui ainda está meio cru. Eu gostaria que você abrisse lá de novo a sua Bíblia em Provérbios 19, 21, diz assim, ó. É a mesma passagem, só que eu tenho uma outra versão que pode ser igual ao seu. Diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Quantos têm essa versão? Alguns têm. Na NVI diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Lógico que é a mesma palavra, com dizeres diferentes, mas eu quero chamar a sua atenção por essa versão que diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Presta atenção no que diz essa palavra para você nunca mais esquecer. O conselho do Senhor permanecerá. Você sabe o que é conselho? Não é dar conselho para as pessoas. Nessa versão aqui, da forma que está mostrando, está dizendo assim: muitos são os planos no seu coração, porém o conselho do Senhor permanecerá. Conselho é onde junta um grupo de pessoas para decidir sobre alguma coisa. Na nossa igreja tem um conselho, não tem? Clóvis faz parte. Junta um grupo de pessoas lá e decide. Depois eu vou e falo assim: eu não concordo. Você não tem que concordar com nada, o conselho decidiu. Não é assim? O conselho decidiu. Nas empresas também é assim. Nos clubes, o conselho decidiu. Ele está dizendo assim, ó: muitos propósitos há no coração do homem, porém o nosso grupo, o nosso conselho, decidiu que o nosso vai prevalecer. Que o nosso plano vai prevalecer. Então eu deduzo que, quando você estava sendo formado, lá no ventre da sua mãe, Deus fez um conselho lá. E chamou, quem que morava lá no céu? Morava Deus, o Filho e o Espírito Santo. Vamos fazer uma reunião? Vamos. O que foi? Vai nascer um mineirinho aí, lá em Minas. E a gente precisa agora se reunir e definir. Porque ele vai ter um monte de plano no coração dele. O sonho dele é ser boiadeiro, cuidar de boi, vaca. Mas a gente precisa decidir. Eu quero que ele seja pastor, cuide da minha obra. E aí eles fizeram o conselho, e falaram: está aqui, ó. Carimba aí. Aí um dia um homem chegou para mim e disse assim, lógico que não foi com essas palavras: olha, eu queria avisar você que Deus tem um propósito para a sua vida. Ah, é? E o que é? Ele escolheu você para servir a Ele. Ele escolheu você para estar com Ele, para ser representante dEle, para glorificar o nome dEle. E Ele já escolheu, está escolhido. Eu podia falar o quê? Que escolheu nada, estou fora. Meu negócio é mundo, vida, curtir. Mas Ele deixou eu passar pela situação que eu estava passando, de uma depressão profunda, para quando essa notícia chegasse, eu dissesse assim: eu quero uma prova de que é Ele. E Deus me deu uma prova, e eu fiz uma aliança com Ele, e o propósito dEle vai se cumprir na minha vida, amém? Depois que eu tomei essa decisão de cumprir os propósitos de Deus para a minha vida, a minha casa mudou, se transformou. O meu filho, que estava predestinado pelo diabo a curtir a vida, o mundo, porque ia aparecer muitas moças bonitas para ele, porque ele é bonito, então ele ia se perder no mundo. A minha filha era bonita, é bonita, vai ter muitas ofertas, elas não vão suportar, mas quando o propósito de Deus entrou na minha vida, a história foi mudada, transformada. Você precisa entrar nesse propósito. Você precisa saber qual é esse propósito de Deus para a sua vida, para você ser abençoado e esquecer um pouco dos seus planos e entrar nos planos dele. O nosso plano vem da mente, vem do coração, mas o propósito é motivo pelo qual é criado, é resultado desejado pelo fabricante. Ninguém cria nada sem antes ter um propósito para aquilo que criou. Você já pensou? Vamos fazer isso aqui, ó. Para que serve? Ah, não sei. E por que 5 cordas? Ah, não sei. E por que envernizada nesse formato? Esses botões, para que serve? Também não sei. Quem cria algo desse jeito? Não tem como.
O cara que falou, eu vou fazer uma guitarra, ou é baixo? Um baixo? Eu vou fazer um baixo, mas fala baixo. Eu vou fazer um baixo, para que serve o baixo? O baixo, ele vai servir para dar uma harmonia na música, ele vai ter um som mais forte, e as pessoas vão começar a aderir, e aí toda a banda vai ter que ter um baixista. Você acha que o cara sonhou e fez um baixo de repente? Não, ele planejou, escreveu, desenhou, fez um conselho com um grupo de amigos na faculdade. Quanto tempo faz que inventaram o baixo? Fala baixo, ninguém precisa ouvir. Ou seja, tudo que é criado tem um propósito para ser criado. Por isso Deus te criou e Ele tinha um propósito para você. Ele não criou você para saber o que ia fazer. O que eu vou fazer com o Zé, com o Clóvis? Eu vou pegar o William, vou fazer o William. Para quê? Sei lá. Mas para que serve o William? Ah, também não sei. Mas anda, se andar, andou. Não andar, não andou. Eu vou soprar nas narinas dele, vou pôr o ar dentro dele. E ele vai ser um ser vivente. E eu vou estar dentro dele. Um propósito de Deus. Ele vai ser meu representante. Então há um propósito. Agora, quando não há propósito, as pessoas criam as coisas. E cada coisa que eles criam tem um propósito. Aí, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo. Ele criou uma cadeira. Para que serve a cadeira? Quantos sabem? Sentar e dormir. Fala, acordei. Brincadeira, não tem ninguém dormindo. Cadeira serve para sentar. Tá certo? Mas aí um dia eu chego em casa e a lâmpada da cozinha queimou. E aí a mulher fala assim para mim, já faz 15 dias que eu estou falando para você. Fala, Jeová. Está queimada essa lâmpada e você não troca. Não, hoje eu vou trocar. Pega a lâmpada. Aí pega, eu vou lá e pego o quê? Propósito errado. Eu tenho que pegar uma escada, não é, irmã? Mas eu pego o quê? A cadeira. Eu subo na cadeira, vou trocar a lâmpada. Eu caio, quebro a perna e falo, não dá para entender. Por que está acontecendo isso comigo? Deus, eu sou servo fiel, estou na sua casa, sirvo o Senhor, dou os meus dízimos, dou as minhas ofertas e estou aqui agora correndo o risco de perder o emprego porque quebrei a perna. Aí Deus fala para você assim, você subiu no quê? Na cadeira. Para quê? Para trocar uma lâmpada. Mas a cadeira foi feita para você subir, para subir a escada, irmão. Então o que acontece conosco? Nós estamos muitas vezes vivendo de maneira errada, não sendo usado para o propósito que Deus criou, e andando para trás, não chegando a lugar nenhum, e achando que só ir na igreja é o suficiente para mudar a nossa vida. Não é vindo aqui que a sua vida muda, é servindo a Deus dentro do propósito que Ele tem para você. Vir aqui é uma obrigação nossa de juntar com os irmãos, fazer comunhão e dizer e testemunhar do que Deus tem feito na nossa vida. Mas o que muda a tua história é você ter comunhão com os irmãos, ser representante dEle, honrar o nome dEle e viver o propósito que Ele tem para a sua vida. É isso que muda a sua vida. Eu tenho aqui muitos exemplos, vou tirar vários aqui, mas eu gostaria que você olhasse comigo agora, abra sua Bíblia em Isaías 46, já estamos encerrando. Isaías 46, 9 e 10. Diz assim, quem achou, diga amém. Diz assim, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Você consegue entender essa palavra depois do que eu disse aqui nessa noite? Presta atenção. Lembrai-vos das coisas passadas. Desde a antiguidade, desde muito tempo, eu sou Deus. Não há outro semelhante a mim. Quem tem um Deus desse, gente? Quem é que pode ouvir um Deus falando isso para eles, se não for servo do Deus vivo? Nenhum Deus tem coragem de escrever isso, mas o nosso Deus teve.
teve coragem de inspirar alguém para dizer: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Eu sou Deus, não há outro Deus semelhante a mim. Agora, eu anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E digo, meu conselho será firme. Farei toda a minha vontade. Anuncio o fim desde o princípio. Sabe o que é isso? Projeto. Quando ele criou, ele já sabia o fim. Quando ele fez você, ele já sabia o fim. Não pense que Deus no dia a dia vai saber quem você é. Ele já sabe quem você é. Ele já sabe até onde você vai. Ele já sabe se você vai servir a Ele ou não. Se você vai se manter firme até o fim. Por isso eu não creio em pessoas desviadas. Vou criar uma polêmica aqui rapidinha com vocês. Porque Ele diz que nos conhece. E nos chamou e nos separou. Ele disse que o teu nome foi escrito no livro da vida. Quantos já leram isso na Bíblia? Poucas pessoas leram. Mas em Apocalipse está escrito que o teu nome está no livro da vida. E chegou um dia que esse livro precisava ser aberto. Está lá em Apocalipse. E não achou ninguém. E havia um grande choro porque não tinha ninguém digno de abrir o livro. E o teu nome estava lá, mas de repente alguém chegou e disse assim: o Cordeiro de Deus está aqui e Ele pode abrir. Só Jesus podia abrir o livro. Então se o teu nome está lá, não pode tirar e apagar, pôr e pôr, porque ninguém pode abrir o livro está selado. Agora o que faz dizer que o teu nome está lá, é você viver no propósito dEle, todos os dias. Eu posso dizer hoje, o meu nome está no livro da vida. E até morrer eu tenho que dizer, o meu nome está lá. Quando Jesus for abrir o livro, Ele vai falar o meu nome, porque está lá. E Ele já me escolheu, e Ele disse, o teu nome está lá. Você diga, o meu nome está no livro da vida. Repita comigo. Comprova isso, vivendo no propósito de Deus. Porque se você vê alguém que se desviou, você não acredita em pessoas que se desviaram, mas eu conheço gente que já desviou, digo para você, muitas vezes nem o nome estava lá. Ou às vezes o nome está lá. E isso que você está vendo e dizendo que é desvio, não é desvio, porque vai voltar. Porque o nome já está lá. Amém? Esse é o nosso Deus que faz, desde o princípio ao fim, Ele já sabe o resultado. Então Ele já sabe tudo sobre a sua vida. Então quando Ele planejou para você nascer, para Ele fazer você, que fez um conselho e disse aqui, esse daqui eu escolhi para esse fim. Ele já sabia que você ia se converter, que você ia aceitar Jesus e ter uma vida e viver os propósitos dEle. E quando você foi colocado no ventre da tua mãe, que antes de ser colocado Ele já te conhecia e já tinha feito um conselho a respeito de você, o propósito dEle já estava em você. E se você não tem certeza disso, saiba que só o fato de você ter nascido já é um motivo para que o propósito dEle se cumpra. Quando você nasceu, a promessa de Deus está aqui. Eu nasci e vou servir a Deus. Então eu falo para você, meu irmão, estamos encerrando. A Bíblia diz lá em Mateus 6,33, para encerrar, não precisa abrir a nota. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Repita comigo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso. Eu vivi esse segredo de Deus na minha vida. E essa bênção eu estou passando para aqueles que ainda não descobriram. Viva o propósito de Deus. Quando Deus mostrou o propósito dele para a minha vida, quando eu fui ter um comércio, eu disse para ele assim, nesse comércio, parece que eu sou arrogante dizendo isso, mas é testemunho de Deus. Nesse comércio eu não vendo bebida, para honrar o teu nome. Eu já estou dentro do propósito. Nesse comércio eu não vendo cigarro, para a glória do teu nome. Quando uma pessoa entrar aqui, ela vai perguntar, por que você não vende? Eu vou dizer, porque eu estou no propósito de Deus, e eu não vendo morte, eu vendo vida. Coma pão,
pão é de Deus. O pão é de Deus, Ele é o pão do céu. E eu fui descobrir que lá a gente chama de casa de pães. Você não vai ver padaria, panificadora, chama casa de pães. E eu descobri que o significado de Belém é casa de pães. Foi uma coincidência divina eu colocar esse nome. Então eu sei que quem quer viver no propósito de Deus, passa por lá e come o pão de Deus. Porque isso é propósito de Deus. Sou abençoado e quero distribuir essa bênção com vocês aqui hoje através dessa palavra. Se o negócio não está andando bem para você, saiba, ao olhar quais são os propósitos de Deus para a sua vida, viva esses propósitos e você vai ver que no tempo certo a figueira vai florescer e vai dar frutos. E você vai testemunhar do que Deus fez na sua vida. Eu quero te lembrar que o propósito de Deus para a sua vida é ser morada de Deus. É para honrar e glorificar a Deus. Ser representante dEle. Anunciar as boas novas. E tudo que você for fazer vai estar incluído nessas 4. Não são só essas. Mas cada vez que você for fazer, você vai saber se está no propósito ou não de Deus. Tudo que você for fazer. Você vai parar e falar, Deus, isso é teu propósito? Ele vai te dar a resposta na hora, através do Espírito Santo, para que você tenha vida e a tenha abundância. Amém? Não vou fazer apelo dentro daquilo que eu buscava entregar para vocês, mas quero desejar aqui e orar por vocês por uma bênção que a partir de hoje, Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua vida, o teu jeito de andar, de viver, as prioridades de Deus em primeiro lugar na sua vida e Ele vai dar para você aquilo que Ele prometeu, amém? Fique em pé que eu quero orar por você.